Cristina Grêmio tá por aí, Edson? Deixa eu ouvir a Cris. Cris está chegando com sua participação diária por aqui na programação da Auriverde Brasil. Cristina Grêmio. Bom dia, Cris. Olá, bom dia, bom início de semana, apesar dos assuntos difíceis com os quais nós temos que lidar. Um deles é o PL 1904/2024, que vem tentando colocar alguma ordem nessa questão do feticídio, e os médicos têm feito questão de usar essa palavra para dizer que homicídio de bebês que têm condições de vida fora do útero da mãe não pode ser comparado a aborto. Aborto tolerado por lei em casos de estupro, de feto com anencefalia ou de risco de vida para a gestante, ele diz respeito ao início da gestação e não a fetos com 22 semanas na barriga da mãe, que já tem condição de serem retirados numa indução de parto e com uma grande chance de sobrevida fora do útero materno. É por isso que os médicos dizem que matar bebês com 22 semanas já de gestação é equiparável ao homicídio, e isso gerou o projeto de lei do deputado Sóstenes Cavalcante, que vem arduamente defendendo as razões do projeto depois que o ministro Alexandre de Moraes decidiu legislar mais uma vez, o STF se intrometendo em assuntos do legislativo, desrespeitando a independência entre os três poderes e querendo legislar nessa questão para favorecer partido de extrema esquerda que fica tentando vencer no judiciário o que não consegue vencer no legislativo. O ministro Alexandre de Moraes derrubou, inclusive, recentemente, através de uma canetada, de uma decisão única dele, derrubou uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso daquela injeção que nem mesmo a medicina veterinária permite em fetos animais. É uma ingestão dolorosa que provoca um desespero no feto, isso está comprovado já por exames, e que o ministro Alexandre de Moraes acha que tudo bem, não há problema nenhum, assim como o PSOL também acha que não tem problema nenhum, o PT acha que não tem problema nenhum, esses partidos de extrema esquerda que são pró-morte e não pró-vida e ficam se fingindo de bonzinhos, dizendo que é tudo uma questão de saúde pública, de direitos reprodutivos da mulher, fingindo que não há uma vida ali indefesa que precisa ser defendida por nós, os já nascidos. O deputado Sóstenes Cavalcante, nesse domingo, saiu mais uma vez em defesa do seu projeto de lei, especialmente depois que o presidente Lula, num ato irresponsável, mais um, chamou a imprensa italiana, onde estava lá participando da cúpula do G7, para dizer, imprensa brasileira junto, obviamente, para dizer que ele é contra o aborto, imagine, pregou na campanha inteira que era a favor, depois teve que se desmentir para não perder o eleitorado católico e evangélico, mas dizendo que ele é contra o aborto, mas que o aborto é uma questão de saúde pública, de novo aquela falácia. E aqui no Brasil, vários grupos de feministas radicais indo para a rua enganar mais uma vez as mulheres, dizendo que é questão de direito reprodutivo, fingindo que não tem uma outra vida em questão, fingindo que não há um pai da criança que precise ser ouvido, como se tudo fosse uma questão apenas e tão somente da mulher, e dizendo, olha a falácia, criança não é mãe, criança não é mãe, martelando nessa tecla, como se o PL do deputado Sóstenes Cavalcante fosse para criminalizar crianças estupradas que não poderiam praticar o aborto. Olha, criança nunca vai ser criminalizada no Brasil enquanto estiver em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse projeto especificamente não é para criminalizar ninguém, não é para criminalizar a gestante, não é para criminalizar criança estuprada, adolescente estuprada, de jeito nenhum. Ele é para defender a vida. E por que eu digo isso? Porque está escrito lá no texto do PL. Um feto com 22 semanas de gestação já pode sobreviver, tem uma chance grande de sobrevida fora do útero. Portanto, o que esse projeto está dizendo é que os médicos que matarem o bebê com 22 semanas podem vir a ser criminalizados com uma pena comparável ao homicídio. Por quê? Porque seria mais lógico eles induzirem o parto prematuramente
para que a criança tivesse chance de sobrevida fora do útero, e depois fosse, se este fosse o desejo da mãe, doada para uma família, uma das milhares de famílias que querem adotar bebês recém-nascidos. Então, é muito mais simples e muito menos doloroso para o feto que seja feita a indução do parto em vez da morte prematura dentro da barriga da mãe, até porque para a própria gestante há uma dor, e uma dor psicológica, inclusive, de ter que parir um feto morto. Então, a questão não pode ser, primeiro, confundida, né, com criança não é mãe, essas falácias aí que a extrema esquerda fica colocando na cabeça de jovens, mulheres jovens, né, que ainda não têm discernimento e têm pouca informação para decidir sobre essa questão. O Congresso está certo, é no Congresso que essa discussão tem que ser feita. O Congresso já aprovou, inclusive, a urgência em função do risco de vida para milhares, se não milhões de bebês que têm condições de viver fora do útero da mãe, e está discutindo. Isso precisa ser defendido por nós que somos pró-vida, até porque o barulho e a discussão embolada feita pela extrema esquerda está tomando a sociedade. Tem gente já falando que é preciso fazer um plebiscito. Não é questão de plebiscito. Isso é questão de Congresso decidir, e a resposta que o Congresso está dando com esse PL do deputado Sóstenes Cavalcante é ao STF, que está usurpando o seu espectro de atuação e querendo legislar quando ele não é legislador e sim apenas julgador. Vamos de novo colocar cada um no seu quadrado e a sociedade muito atenta permitir que os nossos parlamentares votem esse PL, votem o quanto antes, modifiquem o Código Penal e façam isso valer. E só para finalizar, a questão que o próprio presidente Lula vem trazendo e a extrema esquerda vem trazendo, esse PL não é para comparar a pena do estupro com a pena do médico que comete o crime de aborto de fetos, portanto, comete homicídio de fetos depois da 22ª semana. Se querem aumentar a pena para estuprador, a sociedade tem que entrar nessa discussão também. Aliás, ao criticar a declaração irresponsável do presidente Lula, mais uma vez, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o relator desse projeto, fala o seguinte, que vamos debater o aumento da pena para estupro. Eu quero ver se o PT, isso é palavras dele, eu quero ver se o seu partido, o PT, né, de Lula, vai defender aumento de pena de 30 anos para estupradores, porque os deputados estão a fim de discutir isso também, colocar essa discussão em paralelo, já que a alegação da esquerda para permitir o assassinato de bebês de 22 semanas no ventre de suas mães é a de que a pena ficaria maior para quem comete esse assassinato do que para os estupradores. Então vamos discutir o aumento da pena para estupradores. 30 anos para estupradores e 20 anos, que é o crime de homicídio, para quem mata bebês com 22 semanas, que são perfeitamente viáveis fora do útero materno. Cris, a gente poderia aprender algumas coisas com El Salvador e com Bukele no que tange a segurança pública. E é simples, vamos lá. Imagine você, hoje um cidadão preso em El Salvador, ele vai cumprir a pena na íntegra, integralmente. O que significa? Condenado a 20 anos de cana, com alguns outros comentários necessários. Vai receber bermuda, camiseta, uma toalha e um lençol. Não tem colchão ou travesseiro. Beleza? Luzes acesas na cela 24 horas por dia. Celas para 80 a 100 presos. Não tem visita da família, não tem visita íntima, não tem saidinha, não tem progressão da pena, ou seja, ele é bonzinho, 1/6 da pena. Não existe isso. O que aconteceu em El Salvador? Diminuiu a vontade daquele bandidinho de roubar, porque ele sabe que se ele for para a cadeia, não sai mais. Não sai mais. Então, eu entendo que no Brasil, nós precisamos derrubar alguns tabus, vencer alguns paradigmas e começar a entender o seguinte: quem é que está prosperando hoje no Brasil? É o crime.
Quem prospera hoje no Brasil é o crime. Tem que endurecer. Ah, mas o Brasil não é a favor da prisão perpétua, da pena de morte. Não era. Não era. Em outros tempos. Mas chegamos a um ponto, entendo eu, quando a visão da forca muda a vida de um homem. A visão da forca muda tudo. Há 20, 30 anos, nós não estaríamos discutindo isso agora. Só que, e hoje? Com a sua família sob risco? Sua filha que não pode ir a pé para a escola, voltar a pé para a escola, se estuda longe ou mora fora, teu coração está aí apertado, com medo, não sabe do que vai acontecer. Isso é certo? Mas o que está acontecendo no Brasil? É certo que está prosperando no Brasil a bandidagem. Nesse momento a gente precisa virar o jogo. E o que é virar o jogo? Endurece a pena. É um momento. Não dá para eu fazer um recorte aqui de 1980 e falar, olha, não precisa de pena de morte no Brasil, não precisa de pena perpétua. Prisão perpétua do Brasil. Não precisa. Hoje não precisa? Se hoje a gente não tem sossego para absolutamente nada, precisa ou não precisa avançar? Amigo, o recorte de 1980 já ficou. Adeus, obrigado, foi muito bom, melhor momento da minha vida. Mas hoje estamos lascados e nós precisamos apertar as regras, mudar as regras. É isso que a gente não está vendo. A sociedade mudou. Estávamos assistindo em casa, acho que ontem, estava lá passando na televisão, Jurassic Park, um filme de 1993. E eu fiz uma fala à minha filha, nossa, olha o que o pai falou agora. Porque, pô, é outra pegada. Estou falando de 31 anos, o filme. Eu não gosto, hein? Nunca fez meu estilo esse Jurassic Park. Mas beleza, meus filhos assistindo. Aí, eu falei assim, outros tempos, falei para minha esposa, se outros tempos, hein? Olha, o mundo era outro, hein? E muito melhor. Minha filha, ô louco, pai, muito melhor? Vai muito melhor. Mas muito melhor. Hoje, a gente precisa rediscutir. Rediscutir. Por que rediscutir? Porque o mundo mudou.